Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos compartilhando a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical, a escola da família, onde nós estamos aí estudando durante todo esse trimestre uma temática extraordinária voltada para a família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. Hoje nós temos mais um importante tema para tratarmos e exatamente falando sobre superar desafios, superar problemas, enfrentar situações de adversidade, de crise. Hoje nós falaremos sobre um tema delicado, mas importante a ser tratado, que é quando os pais sepultam os filhos. É a lição de número 10 da nossa escola bíblica dominical desse trimestre, que tem se mostrado edificante para as nossas vidas, para toda a igreja aqui em Rio Claro e também em todo o Brasil. Então, Deus te abençoe, você que está acompanhando do nosso canal do YouTube, do Facebook, mas convidamos você para estar também presencialmente nas nossas manhãs de domingo, sendo abençoado através da escola bíblica dominical. Eu quero orar por você, feche os teus olhos, oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo grande amor do Senhor sobre as nossas vidas, te louvamos pelo teu cuidado, por tua mão sempre estendida, Senhor, para nos guardar, para nos livrar, dando-nos, ó Senhor Deus, ó Pai bendito, a satisfação, a graça da tua presença sobre as nossas vidas. Ó Pai bendito, uma vez mais clamamos ao Senhor, abre o entendimento de cada um dos teus filhos que estarão acompanhando essa lição. E também, Senhor, a cada um dos professores, nós que estaremos ministrando aqui, e cada um nas suas congregações, dá inspiração, Senhor Deus, para direcionar o estudo desta manhã, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quando os pais sepultam os filhos, a lição da semana, ou a lição dessa manhã, ela trata de um assunto delicado, como eu disse, porque é o luto na família. Nós vamos falar sobre quando os pais sepultam os filhos, mas é uma situação delicada porque quando os pais sepultam os filhos, quando os filhos sepultam os pais, enfim, há toda uma série envolvida nessa questão do luto na família. Jó, ele é o personagem principal que nós estaremos estudando, não somente tratando de Jó, falaremos da perda, não somente dos seus bens, e não vai ser o nosso foco, a riqueza de Jó, os bens, enfim, mas a perda dos seus 10 filhos. Este é o contexto da lição deste domingo, quando nós trataremos exatamente disso, que trará a base, é o contexto, a base para o desenvolvimento dos 3 tópicos que nós falaremos hoje. O texto áureo diz, em tudo somos atribulados. Olha o que o apóstolo Paulo coloca de uma verdade, de uma forma que, se nós de fato entendermos ela e aplicarmos na nossa vida, nós teremos condições de atravessar situações de adversidade. E nessa oportunidade, falando sobre luto, também temos condições, a partir da palavra de Deus. Veja bem, nós vamos tratar aqui explicitamente sobre a palavra de Deus, sobre nós estarmos fortalecidos na palavra, encontrarmos consolo através da palavra. É claro que hoje há profissionais, o apoio da família é importante nesse momento, o apoio dos amigos é importante, né? Quando necessário, buscar o auxílio, o apoio de um profissional na área, a saber, os psicólogos, por assim dizer, mas a nossa base fundamental, a nossa base de fortalecimento deva ser a palavra de Deus. E diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática diz assim, não devemos ser indiferentes à morte inesperada. Inesperada até porque nós não estamos agendados para a morte, nós não estamos agendados para a situação de luto que nós enfrentamos. Não, isso chega na nossa vida e chega sem avisar, chega sem mandar um telegrama, chega sem tocar a campainha.
é uma situação delicada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Vocês vão ver que nós vamos ter o primeiro tópico, vamos tratar brevemente, rapidamente sobre a família de Jó, o contexto no segundo tópico, mas o que é importante, não que a lição num todo é importante, porque uma completa todo o contexto, mas a aplicação do terceiro tópico é que chama atenção e é que nós devemos trazer para a nossa vida, que é exatamente o final dessa verdade prática, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, que é a base do nosso estudo deste domingo, Jó capítulo 1, versículos 13 e também versículos 16 a 19. Leiamos. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E, estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Versículo de número 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Interessante que o inimigo age de uma estratégia para trazer, talvez tentando trazer desespero para a vida de Jó, né? Prova disso é que, veja que uma notícia atrás da outra e sempre tinha alguém para vir trazer a notícia a respeito da tragédia, a respeito daquilo que eles vivenciaram, né? Então somente eu sobrei, né, para trazer a nova. Aí o versículo 18 diz: ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo. Aí a notícia pior, né, de todo o contexto, a pior notícia chega agora. Teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Aí o versículo 19 diz: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Nós temos aqui 3 objetivos nessa lição. O primeiro deles é descrever a família de Jó. O segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E o terceiro tópico, ou terceiro objetivo dentro da lição, e que nós trataremos aí no último, é conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Meus irmãos, a lição ela vai abordar um tema delicado, a questão do luto na família. Não é um assunto doce de se tratar, não é um assunto fácil de se tratar, mas como eu iniciei a lição dizendo e falando aqui, é necessário, já que é uma realidade comum não somente às famílias dos não crentes, mas à família dos crentes também, todas as famílias. E a palavra de Deus, que é o nosso alicerce, que é a nossa base, ela tem muito, mas muito mesmo, a nos ensinar sobre como lidar com este doloroso momento, com essa dolorosa situação. Então nós tomaremos por base a experiência do justo e paciente Jó, nos capítulos 1 e capítulo 2 da Bíblia, da palavra de Deus. Palavra-chave: sepultar, até porque vamos falar do sepultamento dos filhos de Jó, né? O tema, quando os pais sepultam os filhos. E aí, nós temos aí já no primeiro tópico, a família de Jó. Como eu disse, neste primeiro tópico, nós não vamos nos prender tanto, porque o comentarista ele traz informações aqui gerais sobre a família de Jó e sobre a sua prosperidade material, sobre a perca dos seus bens. Então esse primeiro tópico ele trabalha o cenário antes da tragédia na família, antes da tragédia que o patriarca vivenciou na sua família. E aí dentro desse tópico nós temos o primeiro subtópico, quem era Jó. Exatamente fala sobre esse personagem da nossa lição, homem íntegro, né? Apresenta-se Jó, Deus dá testemunho de Jó algumas vezes dentro da Bíblia Sagrada,
E nós temos ali testemunho, Ezequiel, lá em Ezequiel fala sobre Noé, Daniel e Jó, né? Testemunho do próprio Deus sobre o patriarca. Então, Jó, quem que era Jó? Jó era um homem de caráter aprovado por Deus. E o texto diz que ele era um fazendeiro muito rico. Viveu no período dos patriarcas, né? Ou até mesmo antes, né? É o livro mais antigo da Bíblia, talvez até antes, né? O próprio Jó, esse patriarca muito rico, íntegro, apesar de ter vivido no período anterior aos profetas e à lei, né? Ele demonstrou profundo temor a Deus. Era um homem temente ao Senhor, ainda que o conhecesse, e isso é palavra de Jó, né? Só de ouvir falar. Né? Só de ouvir falar. E quanto à mulher de Jó, que é a outra personagem do nosso estudo dessa manhã, né? O foco será em Jó, até porque não há muitos detalhes sobre a esposa de Jó, anônima, né? Não cito o nome dela. As duas únicas referências à mulher de Jó são, infelizmente, da sua murmuração diante do sofrimento de Jó. Se não, capítulo 2, versículos 9 e 10, você pode ler e conferir, e da sua repugnância ao hálito de Jó. Ela fala sobre o hálito de Jó no capítulo 19, versículo de número 17. Ou seja, a esposa de Jó, de quem o livro quase não tece comentários positivos, né? Ainda que, ao que tudo indica, ela, e isso fica muito claro para nós, ela tenha sido fiel a Jó até o fim. É possível nós conjecturarmos, mas não provarmos uma outra situação, que é de que o diabo intentou, de alguma forma, separar Jó e a sua esposa, ou mesmo matá-la, como fizera com os filhos. Talvez o diabo, nós podemos conjecturar dessa forma, porém, não houve, ao que nós podemos entender através do texto, não houve permissão de Deus para tanto. Ou talvez o diabo tenha encontrado brecha, e isso, os textos podem mostrar isso para a gente, não é? Brecha para usar a mulher de Jó como uma vara para fustigar Jó e aumentar ainda mais o sofrimento de Jó. Observem, eu faço essa observação com você pelo seguinte: o propósito de Satanás era levar Jó a quê? O propósito dele era levar Jó a blasfemar contra Deus, a blasfemar contra o seu Deus. E qual foi a sugestão da tua esposa em dado momento do sofrimento de Jó? A esposa dele fala para Jó: amaldiçoa o teu Deus. Então, o que é isso? Senão blasfemar contra Deus. Apostatar da fé é exatamente isso, a blasfemar contra Deus. Então nós temos essa possibilidade de conjecturar essa questão de Satanás eventualmente, né, ali ter usado essa brecha para usá-la contra o seu marido, tentando levá-lo a blasfemar, não é? Apesar dela se manter fiel, né, e lendo as entrelinhas ali, lendo o contexto do livro de Jó, entende-se que ela foi fiel até o final ao seu marido, apesar das agruras, apesar dos momentos de infelicidade, de grande dor, de grande sofrimento, mas ela teve momentos em que de fato vacilou ali na sua fé. E o texto é claro em mostrar isso para mim e para você, né? Comportamento que a gente não pode, né? A gente fala de adjutora, né? Essa imagem aqui, nós temos aí, Jó agora tendo restaurada a tua situação, né? Então, mesmo quando Deus restitui a saúde, a prosperidade de Jó, nós chegamos a essa dedução, mesmo apesar das palavras duras, mesmo apesar das atitudes dela não serem próprias de uma mulher auxiliadora, de uma mulher adjutora, de uma mulher ajudadora, como é citado lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 18. Porque, irmãos, independente da situação, e faço essa colocação aqui, das circunstâncias, não eram palavras para serem ditas pela esposa do patriarca. Pelo contrário, ele precisava ali de um apoio no momento de dor. Ambos estavam enfrentando um momento de dor. Ambos estavam enfrentando um momento de luto. Então era hora de ambos se ajudarem, ambos se consolarem, ambos se apoiarem. Aí veio as situações de crise,
Mas, por outro lado, ela se manteve fiel, firme, até o final com o seu marido. Ainda sobre a família de Jó, aí nós temos os filhos de Jó. Os filhos de Jó que demonstravam, ao que tudo indica, uma ligação muito afetuosa entre eles, né? E, pelo que nós podemos ver, eles eram prósperos, porque eles festejavam constantemente. O texto diz que eles constantemente, cotidianamente, se reuniam, irmãos, amigos, né? A próxima imagem mostra aí uma festa, né? Então, irmãos, irmãs, amigos, né? E mesmo assim, Jó demonstrava, dentro dessa situação de prosperidade, de festas e tudo mais, Jó demonstrava o quê? Uma preocupação com a condição espiritual deles. Se estavam bem prosperando, se estavam bem financeiramente, se estavam bem nos relacionamentos, mas havia uma preocupação do patriarca, uma preocupação com a vida espiritual deles, com a condição espiritual dos seus filhos. E eu abro um parênteses aqui, e de fato é o que nós precisamos como pais, e eu me coloco nessa condição, ter essa preocupação em direcionar os nossos filhos no que diz respeito à universidade, né? São os lançamentos que o nosso pastor sempre fala, não é? E aí o último lançamento que é o casamento, mas principalmente direcioná-los no que diz respeito à condição espiritual de cada um deles. Olha Jó, ele tinha 10 filhos no total, 7 filhos e 3 filhas, que viviam unidos, né? Se banqueteavam nas suas casas, né? Mas Jó, ele mantinha vigilância espiritual constantemente sobre eles. Afinal, é comum aos jovens, né, serem dados à irreverência em momentos de festa, perderem as estribeiras, por assim dizer, não é? Fazendo uma colocação bem popular aqui. Então, de modo frequente, o texto diz que o patriarca orava e oferecia sacrifício pelos filhos, levando-os a se purificarem. Jó, capítulo 1, versículo de número 4 e 5, o texto diz bem claramente para nós aqui, né? E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o torno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ele fazia sacrifícios pelos filhos e levantava-os, né, levando-os a se purificarem. Nós não sabemos como era, não é? Mas o certo é que ele fazia sacrifícios e levava-os a se purificarem, como diz o texto, porque os sacrifícios já existiam, né? Já existiram, eles não foram estabelecidos por Moisés, que apareceu na história muito depois do patriarca Jó, mas ele apresentava sacrifícios, né? Orações, enfim. Nós vemos isso lá no início, lá no Gênesis, né? Nós já vemos sacrifícios, enfim. Então nós temos os sacrifícios que não foram estabelecidos por Moisés, eles foram ali regulamentados. Mas vejam aí a preocupação do patriarca com os filhos, né? E aí nós fechamos a síntese desse tópico. Brevemente, Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. E em todas as áreas o patriarca era próspero. Veja o contexto, ele era próspero em todas as situações, em tudo, financeiramente, a família, os filhos também bem financeiramente, era uma comunhão entre os filhos, amizades, enfim, não é? E a preocupação de Jó também com a vida espiritual deles. Então vemos que havia todo um equilíbrio nessa família. E aí vamos para o tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Aqui nós vamos ver as considerações sobre como Jó de fato lidou com o luto. Esse tópico ele traz a cena da tragédia, de toda a tragédia, sobre a família de Jó e qual foi a sua reação. Não poucas famílias enfrentam situações de tragédia, se não similar,
mais perto dessa vivida por Jó. Pais que sepultam os filhos, ou filhos que sepultam os pais, enfim, né? Mas vamos entender até o final. Eu tenho certeza que você será edificado. Se você está vivendo um momento como esse, o Espírito Santo de Deus irá te consolar, a palavra de Deus irá te consolar, irá te fortalecer, aí onde você está, na tua casa, onde esse vídeo acompanhou, alcançou você, com certeza com um propósito, de te fortalecer nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia, não é? Nós estamos aqui para orar por você, e o Espírito Santo Consolador com certeza visitará a tua casa, visitará a tua família. Dentro desse tópico, lidando com a morte dentro da família, o subtópico 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. Como eu disse, a morte não avisa quando chega. A morte não agenda quando chega. A morte não vai te enviar um e-mail dizendo, olha, vou chegar aí. Não, eles foram surpreendidos. E olha só, numa sequência de 4 cruéis ataques de Satanás contra os bens e a família de Jó. O patriarca ele foi informado de que um vento muito forte fez desabar a casa do filho mais velho, onde todos os outros irmãos estavam festejando. Ou seja, todos os filhos na casa do irmão mais velho, o vento veio, soprou e todos morreram repentina e tragicamente. A notícia da tragédia, ela é repentina e traz essa morte dos 10 filhos. Ou seja, os filhos foram mortos no desabamento da casa. A casa caiu sobre todos eles no momento em que estavam reunidos, festejando. Quando o vento forte veio, soprou sobre ela. Já os servos, o texto diz que os servos foram mortos pelos sabeus. O texto mostra claramente isso. E só para ilustrar, só para tentar ver, não é? Aí você tem a casa desabada, né? As paredes, os escombros, né? Nós não sabemos como que foi a questão do sepultamento dos filhos, né? A parte do velório, enfim, mas, olha aí, o certo é que a casa caiu sobre eles. Ficou numa situação desoladora. O coração do patriarca, então, recebendo a notícia, é a imagem de baixo aí. Observem, vejam comigo o que aconteceu. Olha só, os ataques do norte, caldeus. Então veio o ataque do norte, caldeus. Veio o ataque do sul, os sabeus, que eles vieram do sul, vieram de baixo, né? E aí nós temos os ataques do oriente, diz o texto. Então leste, norte, sul, leste. Veio o ataque do leste também, que foi o vento que veio e soprou na casa e derrubou a casa. Mas fala também do ocidente, não tinha como vir do ocidente, ali estava o mar Mediterrâneo, mas aí diz que o texto que veio fogo do céu, caiu fogo do céu. Então veja bem, olha a ação utilizada na vida de homens cruéis que vieram sobre a casa sobre os filhos de Jó, sobre os bens de Jó, mas também nós temos o poder da natureza. Provavelmente entendamos que sobre a autorização, né, sobre a permissão de Deus, o inimigo utiliza-se das forças da natureza e atuam contra a vida de Jó, porque até então Jó não sabia de tudo que aconteceu sobre a vida dele. Jó não sabia por quê, e Deus não respondeu a Jó por quê, porque Deus não promete resposta, mas Deus promete restauração, e foi isso que aconteceu sobre a vida de Jó, não é? Nós temos aí esse momento de adversidade, mas nós temos também no final disso tudo a mão de Deus trazendo restauração. Então olha só, ataque do norte, ataque do sul, ataque do leste e ataque de cima. Fogo do céu que caiu, né? Provavelmente relâmpagos que vieram, né? E queimaram as ovelhas. Enfim, forças da
natureza, mas numa ação, né, do inimigo, que foi a permissão de Deus, né, sobre os bens de Jó, sobre não atingiu, né, a fé de Jó, o coração de Jó, mas atingiu a tudo aquilo que estava, né, sobre a volta, aquilo que era sobre a vida de Jó, até o fato de levar os seus 10 filhos de uma vez. E aí nós temos o subtópico 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Eles tinham razões de tristeza, razões para chorar, razões para lamentar. Eles tinham razões para ficarem entristecidos? Sem dúvida que sim. Nós temos aí as razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. A dor que o patriarca, embora crente, teve que suportar. Quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo e enfrentaram também a perda de um ente querido. Pode ser o filho, o marido, a esposa, né? A mãe, o pai, como eu enfrentei e sepultei meu pai, tive essa experiência, nada agradável, né? E a tristeza invade o coração, a angústia toma conta do homem, porque nós não estamos com capas e máscaras de super-heróis, nós não somos revestidos de um poder sobrenatural como vemos nos filmes produzidos por Hollywood. Não. Nós estamos sujeitos à tristeza, nós estamos sujeitos à dor, nós estamos sujeitos a essas perdas e, consequentemente, a angústia que invade a nossa alma. Não há uma ênfase sobre o luto de Jó. Não há ênfase nisso, o texto não fala sobre o luto de Jó, embora nós temos uma rápida evidência da humilhação de Jó, misturada com a adoração resoluta. Quando nós lemos capítulo 1, o versículo 20 e 21, diz assim: então Jó, olha, vem a notícia, né? Versículo 19, podemos ler. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, os filhos de Jó, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Não é? Só uma pessoa escapou lá, não era o filho de Jó, um dos servos escapou e deu a notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. Há alguns estudiosos que dizem que há um hiato aqui, muito rápido, entre o versículo 19 e o versículo 20, quando diz, então Jó se levantou. Há quem diga que quando ele recebe a notícia dos filhos, Jó não suporta. Ele vem alguém e diz que ele perdeu as ovelhas, perdeu os bens, enfim, e Jó está firme. Mas quando ele recebe a notícia dos filhos, e não somente dos filhos, mas os 10 filhos, Jó não suportou aquela dor. Jó não suportou aquela notícia. Alguns estudiosos dizem que Jó desmaiou quando ele recebe a notícia, ele cai. Por isso que daí o versículo de número 20 começa dizendo, então se levantou, ele recupera as suas forças. Ele se levanta. E ele rasga o seu manto, sinal de humilhação, raspa a sua cabeça, se lança em terra e o adorou. Então nós temos aqui uma mistura de humilhação com uma adoração resoluta de Jó. Então nós vamos falar sobre essa dor de Jó, muito mais baseado, quando nós citamos, nós falamos mais baseados no que nós imaginamos que Jó tenha passado, do que quanto ao coração de um pai de fato, do que o que ele enfrentou, do que a partir do texto bíblico. Nós tentamos imaginar isso. Observem, por exemplo, a atitude de Davi. Davi, diante da perda de um dos seus filhos, né? Ele começando pela criança que ele teve com Batseba, não é? Ele reage da mesma forma que Jó. Ele rasga a roupa, raspa a cabeça. Olha o que diz o texto sobre Jó. Cabelo, barba, que eram demonstrações de luto. Então não fala sobre o luto, não precisa falar claramente sobre o luto,
mas demonstra, mas fala sobre os sinais do luto que Jó passou. Então a Bíblia não enfatiza o luto ou a lamentação de Jó pela perda dos filhos, mas há essa clara evidência nos sinais, essa clara evidência da tristeza desse pai no seu ato de humilhação, quando ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, né? Porque ele tinha toda a razão para isso, ele tinha toda a razão para estar entristecido, toda a razão para se submeter a isso, raspar a cabeça em sinal de humilhação, raspar a barba em sinal de humilhação, rasgar o seu manto. Afinal, meus irmãos, Jó, ele como pai, como pais ali que estavam cuidando dos seus filhos, assim como nós temos esse privilégio de cuidar dos nossos filhos, que são herança do Senhor, ele gerou, amou, sustentou e santificou os seus filhos. O que o pai espera é que as flechas alcancem os objetivos por ele traçados no teu coração, ou até mesmo na tua mente, o desejo de alcançar os alvos. Agora vê-los mortos, os 10, é algo doloroso para um pai. E aí nós temos o terceiro subtópico, que fala exatamente, vai numa sequência, porque essa adoração de Jó mostra o quanto esse homem era íntegro, e não somente isso, mas muito mais temente ao Senhor, e reconhecia a grandeza de Deus, reconhecia a soberania de Deus, e apesar da série de más notícias, que foi o roubo, a destruição dos seus bens, a morte dos empregados, a morte dos filhos, que foi com certeza a maior das perdas. Mas olha só, Jó não blasfemou do Senhor. Antes, lembra quando eu falei que o propósito do diabo era fazer com que Jó blasfemasse? E usou, ou encontrou essa brecha, provavelmente, na mulher de Jó, que o convida a amaldiçoar teu Deus, ou seja, a blasfemar contra Deus e morrer. Olha isso, não é? Mas ele não blasfemou do Senhor, aleluia. Antes, ele prostrou-se em terra e resolutamente o adorou. E ele diz, o Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a fidelidade de Jó, que foi agitada, mas não anulada pelas perdas que ele sofreu. A fidelidade de Jó, que foi provada, mas não cancelada pelas perdas que ele sofreu. As perdas que ele sofreu, mesmo graves, elas não poderiam e não podem ser a razão para ele, não foram a razão para ele abandonar a sua confiança em Deus, e não devam ser. As perdas que nós sofremos não podem ser, por mais graves que sejam, elas não podem ser a razão para abandonarmos a nossa confiança em Deus, que é soberano. Aí nós podemos entender como a costumeira ilustração do bordado ao avesso, não é? O bordado ao avesso que ajuda bem nesse ponto de vista, porque quando nós olhamos pelo avesso como nós estamos, nós achamos tudo sem sentido algum, mas quando Deus findar o bordado e nos mostrar o lado dele, de tudo que passamos aqui, então nós veremos a beleza da sabedoria e das decisões divinas e entenderemos que Deus em tudo, Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. E eu separei essa imagem de Jó prostrado e adorando. A atitude de Jó, né? Adorando ao Senhor, humilhado, enfim. Davi teve essa mesma atitude perante o filho que ele teve com Batseba, adorou o Senhor, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Ou seja, o Espírito Santo, nosso Consolador, o Espírito Santo, nosso celestial Consolador, nos ajuda a adorar a Deus
mesmo em meio à dor. O Espírito Santo nos fortalece, nos consola e nos ajuda a adorar a Deus em meio ao luto, em meio à adversidade, em meio aos problemas. É só o Espírito Santo mesmo na nossa vida que pode nos fortalecer e nos ajudar, nos levar a sermos, aleluia, adoradores fiéis ao Senhor nosso Deus. Que tremendo isso. E o comentarista, ele fecha com a sinopse desse tópico, com a síntese desse tópico, dizendo: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos momentos de dor, momentos de adversidade, momentos de luto, perda. Olha só, 10 filhos. Como enfrentar essa situação? Como enfrentar? Somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus é que nós temos condições de sermos fortalecidos e levantarmos as nossas mãos, a nossa voz e colocarmos o nosso coração em inteira adoração ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico de número 3. Aí sim, nós chegamos a um ponto extraordinário, que vai falar exatamente sobre como nós, como cristãos, enfrentamos essa situação de luto. Então nós vamos falar agora sobre os cristãos e o luto nesse tópico. E se essa lição, se este canal tem sido bênção na tua vida, eu quero convidar você a compartilhar este vídeo, a comentar no vídeo, enfim, ser abençoado e abençoador. Você tem recebido palavra de Deus aqui e pode ser um canal de bênção para alguém receber também este conteúdo e ser edificado, fortalecido através da palavra de Deus. E aí nós vamos, tópico 3, primeiro subtópico, olha só, o primeiro subtópico sobre os cristãos de luto: não culpe a Deus. Isso é forte, mas é necessário nós entendermos e termos esse ponto de vista exato sobre essa questão. Porque esse ponto ele dialoga com o ponto 3, com o tópico 3, do tópico 2 que nós passamos. E ele nos chama a sermos fiéis a Deus. Nos chama a termos fiel posição diante de Deus, jamais blasfemando do Senhor ou negando a fé. A grande lição aqui é a seguinte: nós não precisamos entender, nós só precisamos confiar nas decisões soberanas de Deus. Por vezes, a morte de um justo, mesmo quando nós julgamos prematura, por vezes, a morte de um justo, mesmo quando nós colocamos como injusta, pode ser um livramento de Deus quanto a um terrível futuro que se avizinha dessa pessoa. Então confiemos em Deus, confiemos no Senhor. Se não leiamos Isaías, capítulo de número 57, versículos 1 e 2 diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. Há questionamentos, e isso é comum do homem. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Meus irmãos, reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas perdas é uma coisa. Agora, culpar a Deus em tom de murmuração é outra completamente diferente. Nós não podemos nos revoltar contra Deus e deixar de crer no Senhor. Nós não podemos culpar a Deus e deixar de confiar na sua soberania. Aliás, é justamente por meio da fé no Senhor que nós encontramos consolo. É pela fé no Senhor que nós encontramos força para enfrentarmos estas situações. Filipenses é tremendo,
Nós lemos essa carta, né, em especial este capítulo e esses versículos, em momentos de vitória, mas veja que eles são aplicáveis em momentos de grande tribulação. Versículo 12 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, o texto diz assim: eu sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós estamos falando em enfrentar adversidades, enfrentar problemas, pessoas que enterraram seus filhos recém-nascidos, pessoas que enterraram seus filhos com alguns dias de vida, pessoas que enterraram seus filhos na tenra idade, ou ao contrário, filhos que enterram os pais, enfim, a perda na família. Não tem como nós mensurarmos a dor de enterrar, de sepultar o ente querido. Mas em todas essas coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor. E essas tribulações, né? Veja bem que o texto bíblico está aberto para mim e para você, para que nós aprendamos com ele, para que nós sejamos fortalecidos através do texto bíblico. Olha a experiência desse servo Jó, olha a experiência desse homem, da sua família, ele e sua esposa, o que eles enfrentaram, e tantos outros na nossa comunidade, na nossa igreja, enfrentam adversidades, como eu disse, a níveis que nós não podemos mensurar, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você será fortalecido no nome do Senhor Jesus. E aí nós vemos os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Deus está te ensinando, Deus está nos ensinando. Essa crise veio para nos ensinar, para nos fortalecer, para fortalecer as musculaturas da nossa alma, aleluia, e nós prosseguirmos firmes no Senhor nosso Deus. Então entenda, revoltar-se contra Deus, coloquei essa foto de uma pessoa orando, e nessa oração talvez questionando, né? Mas revoltar-se contra Deus diante da perda de um familiar, é sinal de que nós amamos mais os familiares do que ao Senhor, e isso é muito sério. Nós devemos ter cuidado no tocante a isso. Mateus, capítulo de número 10, o versículo de número 37, o texto diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quando nós nos revoltamos contra Deus, pela perda de um ente querido, seja o filho, seja o pai, seja o marido, seja a esposa, independente de quem seja, quando nós nos revoltamos contra Deus sobre isso, é sinal de que nós amamos mais os familiares, mais um ente querido, mais a família, do que o próprio Senhor. E isso não pode. Não faça isso. O luto, ele é compreensível. Passe o luto, vivencie esse luto, é compreensível, mas revoltar-se contra Deus é injustificável. Entenda isso, entenda a soberania de Deus, respeite essa soberania do Senhor. E eu quero deixar, olha essa imagem aí para você, reflita sobre isso, é para nós refletirmos. O justo perece e ninguém pondera, é o versículo 1 e 2 do capítulo 57 de Isaías que nós lemos. Ninguém pondera no seu coração sobre isso. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Um dia nós viremos eles novamente, aleluia. Um dia nos encontraremos e estaremos eternamente, para sempre com eles nos ares. Vamos lá, vivendo o luto. Aqui, meus irmãos, o destaque é a importância de viver o luto, permitindo a manifestação de sentimentos e emoções, ao invés de reprimi-los. Quando o Senhor Jesus, ele encontra-se com a mulher, lembra da mulher lá de Naim, a viúva de Naim, que vai enterrar o seu filho, o seu único filho, e o Senhor tem
compaixão, se compadece dela. Senhor, a ideia ali não é reprimir o choro, não é reprimir a angústia dela, mas é dizer, esse velório não vai acontecer, não, ele vai viver. Né? Ali foi uma situação, mas nós precisamos dar essa importância, esse destaque a essa importância de viver o luto, permitindo a manifestação de sentimentos e emoções, ao invés de reprimi-los, o que pode ser prejudicial à saúde, é prejudicial à alma, reprimir os sentimentos. Também deve-se entender aqui que viver o luto, ao mesmo tempo, ajuda a mostrar afeto a quem se foi. Você teve consideração, você está chorando, está com uma dor no peito, você está triste, você está abatido e vai viver um luto em consideração por aquela pessoa que partiu. Porque se a pessoa vai, ninguém dá a mínima, não é verdade? Existem pessoas assim. Ninguém nem aparece no velório. Existe. Agora, se você considera aquela pessoa, não é? Considera aquela pessoa que se foi, então é uma situação. Como também demonstrar solidariedade com os demais que estão vivos e igualmente enlutados. Por exemplo, se alguém da família morre, um parente próximo, um ente querido, é uma dor. Se é um amigo, é diferente, né? Você não tem o mesmo sentimento, mas demonstra-se um apreço, demonstra-se solidariedade para com a pessoa que perdeu aquele ente querido. Então essa é uma forma também de nós sermos igualmente enlutados. O comentarista aqui, ele cita Jesus, né, chorando no túmulo de Lázaro, né, e ali havia um choro de Jesus, mas não era um choro de luto, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque Jesus, ele propositalmente deixou Lázaro morrer, para chegar depois e ressuscitar Lázaro. Então não era um choro de luto, não. Mas qual era a razão do choro de Jesus então? Pode ter a ver com a sua profunda sensibilidade para com o sofrimento humano. Ele vê as irmãs de Lázaro, a família de Lázaro chorando, e ele sente, compaixão, como sentiu pela mulher lá em Naim, pela viúva lá em Naim. Os parentes, os amigos de Lázaro que choravam a sua morte, o Senhor, sentindo compaixão, chora. Ou também o choro carregado de revolta. Que revolta, pastor? Revolta com os efeitos do pecado. Jesus era sensível a isso, não é? Na tua santidade, em todo caso, Jesus é exemplo do choreis com aqueles que choram. Jesus se mostra exatamente assim, né? E aí alguém aí consolando outra pessoa, não é? Que provavelmente enfrentando luto, a pessoa chega e chora. Chorar, silenciar, manter-se recluso por algum tempo, tudo isso é natural. É natural a experiência da perda de entes queridos, você tomar essas decisões, chorar, silenciar-se, manter-se recluso, enfim. Demonstrar afeto para quem se foi, se solidarizar a quem ficou, refletir sobre a brevidade da vida, não é? Como o sábio Salomão diz, não é? Que no velório a gente reflete sobre a brevidade da vida, né? E isso faz bem e nos ajuda a viver melhor, inclusive. Vamos ler Salmo de número 39, livro dos Salmos, Salmo de número 39, Salmo de número 39, versículos 4 a seguir. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como os palmos, não é? A brevidade dos dias. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Aleluia. Podemos ler também o Salmo de número 90, o versículo de número 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E ainda, Eclesiastes capítulo 7, o sábio Salomão, versículo 12 a seguir, diz assim: olha isso, é melhor ir à casa onde há luto,
do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam isso ao seu coração, ou seja, refletem sobre aquele momento, refletem sobre as suas vidas diante daquele momento. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Meus irmãos, nós podemos chorar, podemos silenciar, podemos nos manter reclusos, enfim, diante do luto por algum tempo, tudo isso é natural, só não podemos nos esmorecer. Há quem diga, o próprio comentarista, no livro de apoio que os professores têm, ele fala sobre o tempo normal de luto, que é de 6 meses, segundo o comentarista, pastor Helena Cabral. Fora disso, pode ser uma depressão se avizinhando, pode ser um sentimento diferente se avizinhando. Aí é necessária a ajuda dos amigos, a ajuda dos parentes, a ajuda da família, e em alguns casos até mesmo uma ajuda especializada. Mas nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus, esperança em Deus, a esperança no Senhor. Olha que lindo quando é o luto, quando é o sepultamento de um crente, o sepultamento de alguém que morreu no Senhor. Olha que lindo, né? Como que nós falamos, né? Partiu para a glória, a esperança de encontrá-los novamente, dormiu com o Senhor, e ainda mais, né? Foi promovido às mansões celestiais. Parece, é uma situação delicada falar sobre isso, mas é verdadeira. E aí, coloquei aí uma imagem, essa eu não coloquei preto e branco, né? Todas as imagens que o pastor Cristiano coloca em preto e branco, né? Mas essa eu deixei em colorido para você ver ali o proibido em vermelho, exatamente isso. Porque luto eterno, né? Luto eterno, né? Nós precisamos deixar, e aí está uma mensagem para você: viver o luto sim. Deixar o luto viver em nós? Não. Viver o luto sim, mas não deixar o luto viver em nós. Não, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos deixar claro que sob nenhuma hipótese deve o crente viver um luto eterno. Nós não podemos. Tem pessoas que colocam, né? Nós vemos por vezes aí nas postagens nas redes sociais, luto eterno. Não. Nós não somos do luto eterno. Nós somos da vida eterna. Nós não somos do luto eterno. Nós também precisamos deixar bem claro, e bem pontuou o comentarista no livro de apoio, quando ele diz que o luto, por mais amargo que seja, nos ensina a ter uma vida mais racional. E acrescento aqui, uma vida mais fiel aos propósitos de Deus. Todos nós estamos sujeitos à morte e precisamos viver de tal modo a deixar um bom legado para a nossa família. Então deixemos esse legado. A nossa tristeza pela partida dos nossos entes queridos deve durar um momento, deve viver o luto sim, mas jamais a eternidade, E a gente fecha com o terceiro tópico, mantendo a esperança, porque é assim que o crente vive o luto, é assim que o crente enfrenta o luto, ele mantendo a esperança. E é aqui que fecha com chave de ouro, porque finalmente reforça-se a importância de mantermos viva a esperança. Que esperança, pastor? De reencontrarmos os nossos entes queridos que morreram no Senhor. Eu faço esse adendo, que morreram no Senhor. Aleluia. E o texto de 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 a seguir, ela é indispensável aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem? Aqueles que estão longe de Deus, que estão longe dos caminhos do Senhor, que não têm esperança. Há esperança, mas tem que vir para abraçar essa esperança em Cristo Jesus. Agora os que morreram, não há esperança, morreram sem Cristo, enfim. Não, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, os que ficarmos vivos, aleluia, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Olha só, a esperança. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por isso que eu digo, aos especialistas, à família, aos amigos, mas nós precisamos nos consolar uns aos outros com estas palavras. É na palavra de Deus que nós somos fortalecidos. É na palavra de Deus que nós somos restaurados. É na palavra de Deus que nós encontramos esperança. E é a esperança que nós precisamos manter firme no Senhor. Então, essa esperança, ela não se aplica a muitos casos de perda de familiares não convertidos. É uma verdade dura, cruel, mas é real. É real. Então, quer consolo, que consolo que nós podemos dar a parentes nesse caso, né? O que dizer nessas circunstâncias em que a pessoa que foi não estava convertido, o pai que perdeu o filho para as drogas ou para o mundo do crime, ou a mãe que perdeu a sua filha desviada dos caminhos do Senhor. Certamente nós temos vários, inúmeros casos assim, Brasil afora, e não será suficiente dizer para a pessoa: creia que vai reencontrar o seu filho no céu. Aqui cabe ressaltar a soberania divina, é a soberania de Deus, inclusive quando exerce justiça contra o pecador costumais. E a gente precisa ser claro nessa questão, né? E tem mais uma imagem, né? Questão do consolo no Senhor, como diz Paulo, somos abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. O luto ele não deve nos destruir. Deus sabe os porquês e os praquês de tudo que acontece, seja na morte dos descrentes ou na morte dos crentes. Deus sabe todas as coisas. E nesse último caso, a morte será vencida pela vida eterna. No caso dos crentes, a morte será vencida pela vida eterna, que é motivo de consolo para todos os salvos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 a seguir, é o capítulo da ressurreição. Eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra, olha, a palavra, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fé canta na tristeza, vai tudo bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o crente que mesmo em meio às adversidades, como a palmeira que vem o vento forte e leva ela a se inclinar até que as suas folhas toquem o solo, mas as suas raízes estão firmes e o teu caule ali mesmo que flexível, quando para o vento, a tempestade, o vento da tribulação, ela volta à tua posição de pé, que nós também possamos, mesmo que nos envergarmos diante dos problemas, mas não quebrarmos, não nos entregarmos, não nos abatermos, mas permanecermos firmes no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E aí, meus irmãos, a síntese do texto diz o seguinte: no período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente fecha, né, a conclusão dessa lição. Disse o apóstolo João: essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4. Assim,
para superarmos todas as dores, para superarmos os traumas, inclusive o luto, nós precisamos permanecer firmes na fé. Permaneçamos firmes na fé. A vida de toda a humanidade está nas mãos de Deus. Deus é soberano, Ele é sábio e Ele é perfeito em todas as suas decisões. Se não conseguirmos entender, continuemos a crer. Essa lição ela nos chama exatamente isso, a reconhecer a soberania de Deus. Não compreendemos os porquês e os pra quê de Deus, mas perseveremos confiantes no Senhor. Afinal, o justo viverá da fé. Deus não promete explicação, mas Deus promete restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar um convite para você. Logo mais, às 18h30, nós estaremos reunidos aqui para o culto da família, aqui no Templo Sede, Rua 11A 242, Vila Alemã, e também em todas as igrejas do nosso campo, espalhadas por Rio Claro e cidades vizinhas, distritos que fazem parte desse campo de trabalho, presidido pelo nosso pastor Sisaque Valadares, que é o presidente da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. E fica esse convite aberto para você. Logo mais às 18h30, sai da tua casa, eu sei que está gostoso aí no teu lar, né? Todos os domingos, à noite, mas venha para a presença de Deus e eu tenho certeza, Deus tem uma palavra para você. Se você mora um pouquinho longe, visite o nosso site, adrioclaro.com.br, e encontre uma igreja pertinho de você, mas celebre ao Senhor. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de uma vez mais podermos compartilhar a Tua palavra. Que o Senhor possa trabalhar nos corações enlutados, que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão enfrentando momentos de adversidade. E o Teu nome, Pai, seja glorificado sobre a vida desse pai, dessa mãe. Ó Pai, que está enfrentando o momento do luto, ou mesmo este filho, essa filha, que está enfrentando o momento do luto. Qualquer um, ó Senhor Deus, que esteja enfrentando esse momento de adversidade. Que possa, Pai querido, entender a Tua soberania, crer no Senhor e ser fortalecido, mantendo viva a esperança em Ti. Pai, fortalece-nos no Senhor, é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Senhor.